Olá, firmada na palavra. Você já se perguntou para que Jesus morreu? Nesta semana chamada Santa, nesses dias que antecedem a Páscoa, quero refletir com você sobre esse tema. Para isso, vou partir da Bíblia Sagrada e ter como apoio o livro A Paixão de Cristo, de John Piper. Nesta obra, Piper discorre sobre 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. Separei algumas dessas razões e vou a cada dia comentar uma delas com vocês. Vamos à primeira? Jesus morreu para absorver sobre si a ira de Deus que era destinada a nós. Nosso padrão de ira baseia-se na nossa própria compreensão desse sentimento. Ira é para nós sinônimo de raiva e irritação. Com Deus, porém, não é assim. Mas para compreendermos a diferença entre a ira humana e a ira de Deus, precisamos olhar para o tema sob a ótica dos atributos de Deus. Um desses atributos é a santidade. A um Deus santo, o pecado é uma afronta, e a resposta a esse pecado é a ira de Deus. Quando o homem pecou, desobedecendo a ordem divina recebida e afastou-se de Deus, despertou em Deus a sua ira. Não porque isso tivesse surpreendido Deus, ou porque Deus tivesse se decepcionado com o pecado humano, mas porque o pecado é uma desonra à sua santidade. E porque Deus é também justo, o pecado não poderia ficar impune. Afinal, Deus é o soberano criador do universo, o Senhor onipotente, onisciente e eterno. Deus é aquele sobre quem o salmista disse: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Como nos ensina John Piper, a seriedade do insulto aumenta com a dignidade daquele que é insultado. Por isso, a queda do homem, registrada em Gênesis 3, despertou a ira do Deus Santo e pôs o homem numa condição desprezível. O homem passou a ser maldito por sua desobediência a Deus, estando sujeito à maldição da lei. Não punir esse pecado seria injustiça, e injustiça é um atributo que não existe em Deus. Mesmo sendo Deus o próprio amor, sua resposta a essa afronta foi a ira. No entanto, o desejo de Deus não era demonstrar sua ira, por exemplo, extinguindo a humanidade por seu pecado. Isso porque outro atributo de Deus é a sua misericórdia. Então, por misericórdia, Deus enviou Jesus para morrer por todo aquele que nele crê e absorver assim a ira divina. Ao morrer na cruz, que era a forma mais maldita de morte que havia na época, Jesus recebeu sobre si a ira do Pai, nos resgatou e se fez maldição em nosso lugar. Como está escrito em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A morte de Jesus na cruz serviu assim como propiciação por nossos pecados, ou seja, serviu para a remoção da ira de Deus que estava por maldição sobre nós. Assim, como nos diz Piper, Jesus Cristo não apenas cancela a ira, ele absorve-a e desvia-a de nós para si mesmo. A ira de Deus é justa e foi executada, não retirada. A morte de Jesus apaga de nós toda indignidade e derrama sobre nós o amor de Deus. Compreender que Jesus morreu para absorver a ira de Deus e agradar assim ao Pai Celestial deve nos deixar deslumbradas, desejosas de adorá-lo intensamente. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Isso é infinitamente melhor do que chocolate. Feliz Páscoa!